Bem-vindos a mais um Momento Bicaps. O que nós precisamos saber sobre as doenças autoimunes? Quem vai contar para a gente é a nossa convidada, a doutora Thaís Perlingeiro. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, gente. Um prazer estar aqui com vocês. O que eu puder ajudar, estamos aí. Obrigada pelo convite, viu? Doutora Thaís, para a gente começar, o que é uma doença autoimune? Bom, assim, para facilitar, né, um pouco o entendimento aí de quem está vendo, de quem vai ver. Bom, a doença autoimune nada mais é o que? São os anticorpos, né, que são células de defesa do nosso corpo, que começam a atacar o nosso próprio corpo, tá? Isso pode ser disparado por algum mecanismo viral, bacteriano, por um mecanismo de estresse. Então, é isso, é uma célula de defesa que passa a não só atacar, né, patógenos que a gente fala externos, mas também atacar o nosso próprio corpo. Caramba, a gente tem ouvido muito falar nisso, né? E a Sim, nossa produção levantou aqui uma informação. Existem mais de 50 tipos de doenças autoimunes, é isso mesmo, doutora? sim, existem muitas doenças autoimunes, né? Hoje a gente pode ver, assim, muitas pessoas até têm contato, né, com doenças de tireoide, por exemplo, tireoidite de Hashimoto, doença de Graves, diabetes tipo 1 é um exemplo, artrite reumatoide, né? Doenças reumatológicas, esclerose múltipla, lúpus, todas essas doenças são doenças autoimunes, né? E muitas pessoas não sabem que é por esse mecanismo, né, de reação do anticorpo. Então, assim, dentre todas essas, assim, eu acho que as mais conhecidas, né, pelas pessoas são essas e outras, né? Mas da tireoide, principalmente, acho que a gente tem falado bastante aí, e seriam assim, mas tem uma lista enorme. Eu não sabia que tireoide fazia parte, né, desse grupo de doenças autoimunes. Sim, sim, por isso que eu acho interessante falar, né? Porque tem muita gente que acha que é só lúpus, as doenças reumatológicas, né? Esclerose múltipla. E assim, até outras doenças, por exemplo, Alzheimer, a gente está olhando agora como uma doença autoimune também, né? Nossa. Então, doenças que a gente não achava que tinham mecanismos de ataque do anticorpo, né? Do nosso corpo, a gente já está vendo como sim, como uma doença autoimune. Até o próprio autismo está sendo visto como uma doença autoimune. Então, tem outras doenças, né, que a gente está começando a falar aí que muita gente não tem conhecimento. Verdade. E os números têm aumentado nos últimos anos? Como é que é, Olha, doutora? tem aumentado progressivamente, né? A gente aí, assim, a gente fica até buscando causas, mas com certeza, né? As maiores causas associadas são estresse, né? Que está cada vez mais difícil, principalmente agora em tempo de Covid. Então, muitas pessoas, até pela própria doença, pelo vírus e pelo estresse do momento, pelo confinamento, né? Acabaram desenvolvendo. Os agrotóxicos são, né, substâncias aí que a gente fala muito também, que são disruptores endócrinos, que eles entrariam nessas glândulas e provocariam uma reação, né, do próprio corpo. E alumínio, enfim, né, outros metais pesados. Então, sim, as doenças têm aumentado de forma progressiva. Falando aí nos agrotóxicos, né? O Brasil, infelizmente, é Sim, campeão, assim, né? Então, vale campeão. pesquisar, né? Uma feirinha, uma hortinha orgânica, ou até mesmo cultivar uma hortinha dentro de casa, né, doutora? Com certeza, tá? Porque isso a gente está no caminho contrário, né? O Brasil. É verdade. Enquanto a Europa aí avança, né, para eliminar, né, a Austrália, enfim, aqui a gente, infelizmente, está no caminho oposto. Pois é. Bom, os sinais e sintomas de doenças autoimunes podem ser facilmente confundidos com outras doenças, doutora Thaís? Olha, sim, tá? Às vezes assim, os principais sinais, né, que as pessoas têm que ficar de olho são muita fadiga, né, que muitas vezes é até confundido com a própria depressão, né? Então, a pessoa não tem energia para nada, sabe? Dorme bem, mas mesmo assim acorda cansada, dores na articulação, né? Dores nos músculos, né? Então, aquela dor no corpo que a gente chama de mialgia, né? É bem característica. Às vezes é dor de cabeça crônica, né? Que assim, não passa com nada, e aí a pessoa procura um médico, procura outro,
E assim, às vezes a pessoa é até taxada de maluca, né? Que a gente fala assim, ah, olha, isso é uma doença psiquiátrica, você precisa tratar. E assim, a pessoa tem uma doença autoimune, né? Ela precisa ser abordada de uma outra maneira. Então, esses são os principais sintomas, tá? Assim, e aí, né, de acordo com uma doença ou outra, pode aparecer assim, embaçamento visual, zumbido no ouvido, né? Então, assim, muita contração muscular. Então, são sintomas que vêm muito, às vezes, a pessoa, estou estressada. Então, o diagnóstico, ele demora muito para ser feito, sabe? Pode ser Porque, qualquer além dos médicos, doenças. exato, além dos médicos, às vezes, também não escutarem com tanta atenção o paciente, né? Assim, negligenciarem esses sintomas, falar, isso é estresse, isso é depressão, enfim, vai para o psiquiatra. Então, é isso, a gente tem que prestar bastante atenção, porque é muito sério. E pode aparecer em qualquer idade, doutora? Qualquer idade, tá? Eu até tenho acompanhado muitas crianças desenvolvendo diabetes tipo 1 e Nossa. algumas até pós-Covid, tá? Então, sim, pode aparecer. Por exemplo, doenças de tireoide podem aparecer em crianças, tá? Então, não é uma doença típica de adulto, né? Pode aparecer sim, né? Num período, às vezes, bem pequenininho, assim, né? A gente já pode ver crianças de 3 anos, né? Com doença autoimune aí, diabetes tipo 1, então, com menos de 2 anos. Então, sim, a gente tem sempre que ficar atento, porque não tem uma idade específica, tá? Algumas são mais relacionadas a mulheres, né? O sexo feminino, são mais, assim, mais predominantes no sexo feminino, mas, no geral, assim, a distribuição tem sido bem parecida, sabe? Nos sexos e idades. Claro que a idade adulta predomina mais, né? Mas na infância a gente também tem que ficar atento. Estava comentando agora há pouco, né, sobre a importância do médico, né, ter essa atenção especial para conseguir fazer o diagnóstico correto, né? Quais são os exames Sim. que o médico se utiliza para fechar esse diagnóstico? Olha, eu acho que o principal é fazer uma anamnese, né? Que são aquelas perguntas que a gente faz para o paciente muito completa. Então, muita gente acha que o principal são os exames, né, laboratoriais, né? O paciente tem essa tendência a falar, você não vai me pedir nenhum exame, mas essa parte do questionamento, do papo com o paciente, sabe? Deixar a pessoa à vontade é o mais importante, porque é ali que você pega muitas coisas, sabe, que passariam e te fazem pensar num diagnóstico. Então, isso é muito importante, assim, eu diria que é o principal. E Diálogo aí, é sim, tudo, né, doutora? porque o exame laboratorial, os exames que vão vir, muitas vezes eles só confirmam a hipótese diagnóstica, né? Eles não trazem para a gente assim, por exemplo, se você tem um sintoma hoje, você vem me relatando um sintoma, e eu peço um exame seu, e ele não está ali presente, né? Não vem um marcador positivo, isso não quer dizer que você não tenha, principalmente nas doenças reumatológicas, sabe? Então, sim, tem como a gente confirmar, né, com exames de imagem, com exames laboratoriais. Só que isso não fecha para gente. O que fecha é a consulta clínica, é a conversa com o paciente, sabe? Então, o laboratório ele só vem como um a mais. Entendi. Bom, doutora, você estava falando agora há pouco sobre o estresse, né? Então vamos enfatizar essa parte, né? Porque olha Sim, como o mundo está estressado, doutora. Nossa, sim. meu Deus, infelizmente, né? E com o home office, eu percebi que no começo todo mundo deu aquela recuadinha, mas depois começou aquela bagunça. As pessoas estão trabalhando de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, Sim, sábado, domingo, e isso pode ser um gatilho, né? claro. Olha, o estresse, né? A gente fala assim, né? O estresse ele não é só o estresse físico, esse estresse que a gente sente do dia a dia. Pode ser estresse de todos os tipos, tá? Mas eu vou falar primeiro desse estresse que todo mundo pensa, né? Desse estresse do dia a dia, de estar sempre ocupado, de fazer mil coisas ao mesmo tempo. O nosso corpo não foi preparado para isso, né? Não foi preparado para a gente estar sempre alerta, né? É. Então, o que acontece é que quando a gente começa, cada vez que a gente se estressa, a gente libera um hormônio chamado cortisol, né? Esse cortisol, ele é o quê? Para a gente respirar melhor, né? Para a gente conseguir correr, porque o corpo recebe um alerta como se a gente tivesse que fugir de alguma coisa, né? Então, a gente dilata as pupilas. Então, assim, isso é um mecanismo importante no nosso corpo? É. Só que o problema é quando ele começa a vir num intervalo muito curto, né? Porque a nossa glândula adrenal, que é a que produz o cortisol, ela não está preparada para isso, né?
Então, a gente começa a gerar uma fadiga, porque é o que eu digo, né? Imagina uma máquina de lavar que você coloca para bater ela 10 vezes, 15 vezes por dia roupa, ela vai Meu engordar, Deus, né? Então, uma é o que eu máquina, né? digo. Sim, então assim, a gente sabe, exige hoje das nossas glândulas muito mais do que elas podem fazer pela gente, né? Então chega uma hora que ela grita e fala, pelo amor de Deus, eu tô desesperada aqui. E aí começam a vir esses sintomas, sabe? O cansaço crônico, né? A memória, que você não consegue, às vezes, gravar coisas, a concentração baixa. Então, isso aí são sinais importantes e, assim, sabe, tentar efetivar a respiração, né, durante o dia, porque isso faz a gente disparar menos os mecanismos de estresse. Verdade, doutora. Tira uma dúvida. É verdade que toda alergia é uma doença autoimune ou não? Olha, alergia, né, o que que ela é, né? Ela é uma resposta de um anticorpo a um alérgeno, né? Então, por exemplo, isso pode ser uma poeira, pode ser um medicamento, né? Então, assim, se a gente pudesse comparar com uma doença autoimune, que é uma resposta de um anticorpo contra alguma coisa, sim, a gente poderia falar que é, tá? Mas é que o processo da alergia, ele é um pouco diferente, né? Porque ele libera outras citocinas inflamatórias que a gente fala, mas assim, o mecanismo é bem parecido, tá? Entendi. Bem parecido. E qual o papel da alimentação no tratamento, doutora Thaís? Olha, a alimentação, eu digo assim, que ela poderia ajudar, assim, 60%, né? E seria aí um tratamento barato para muitas pessoas, né? Então, assim, a alimentação, o que seria importante seria ser uma alimentação mais natural possível. Então, assim, livre de industrializados, né? Para alguns pacientes é importante que a gente retire o glúten, né? Então, assim, é para todo mundo? É uma modinha? Não, tá? É porque, assim, a gente sabe que o glúten é muito inflamatório, né? Então, eu diria, glúten é uma coisa a ser afastada. Leite de vaca também, né? Leite de vaca é uma das primeiras coisas que eu falo para o paciente tirar, sabe? Porque isso dificulta a digestão, isso vai alterar as células intestinais, É isso vai verdade que ele acabar. é inflamatório, doutora? O leite de vaca, ele ajuda no processo inflamatório? Sim, o leite de vaca é muito inflamatório, tá? A gente é assim, né? Você pode ver que nenhum animal, né, continua tomando leite ao longo da vida. E a gente continua, né? E além do mais, hoje não é só isso, assim, o nosso leite tem uma qualidade baixíssima, tá? Assim, né, se você for ver as vacas aí, as vacas são implantadas com hormônio o tempo inteiro, né, para produzir cada vez mais leite, e é esse leite que a gente está tomando, né, que a população está tomando. Então, eu diria isso, sabe, uma alimentação livre de industrializados, entendeu? Livre de refrigerante, menos açúcar possível, né, se puder tirar. Com frutas, legumes, né, se puder, de preferência orgânico. E tirando o glúten, eu tenho certeza que essa pessoa que já tem essa fadiga, que já tem esses sintomas, ela já melhora bastante. Que bom, doutora. Nossa, é uma dica importante mesmo. Bom, Sim. como que uma coisa está totalmente atrelada à outra, né? A gente está falando de alimentos orgânicos, né? Então, Sim. olha só, e ao mesmo tempo de estresse. Eu falo assim, quero até abrir um parênteses aqui. Eu tenho uma hortinha em casa, é pequenininha, mas além de ser terapêutico e aliviar aquela tensão, é um momento que você relaxa na hora que você está cultivando, cuidando, você se alimenta de forma saudável. Eu quero aumentar, viu? Ainda está pequenininha, mas eu acho que vale a pena investir nisso, né? Num cantinho, num vasinho, sabe? E mudar o hábito de vida, né? Com certeza, porque isso tem um ganho de saúde enorme, né? Então, assim, até essa questão da horta que você falou, também a horta é uma das atividades, né, que você pode ter aí até de uma forma terapêutica, né? Mas é o que eu digo, tem outras atividades, né, de arte também que a pessoa pode procurar para aliviar isso, né? É uma Então, delícia, né? com certeza, e a horta você reúne os dois, né? Porque você está conseguindo, na verdade, plantar o que você vai comer, né? E você tem certeza que aquilo ali não está contaminado. Isso é muito legal. Mas sim, olha, se eu pudesse dar uma dica, seria com certeza essa para investir numa alimentação saudável, sabe? Que bom. Bom, existem fatores predominantemente genéticos que contribuem aí para o desenvolvimento dessas doenças no nosso corpo, doutora?
Sim, existem, tá? A gente muitas vezes vem, né, com essa carga genética já, uma predisposição. Só que hoje a gente fala muito de fatores epigenéticos, né? Que são os que a gente consegue controlar, que é isso, que é o estresse, a alimentação. Então, assim, todo mundo achava, né, antigamente, que o fator genético era um dos principais, né? Falava, se eu tenho uma carga genética, eu estou quase que condenada a ter, né? E, na verdade, hoje a gente já sabe que o epigenético, que é isso, né? Que é o que o seu comportamento do dia a dia, sua alimentação, seu nível de estresse, ele vai modular muito mais. Então, se você já tem uma carga e você ainda contribui com esses fatores ambientais, é quase que certo de desenvolver, né? Mas a genética, sim, contribui, tá? Em algumas doenças ela é bem, né, forte, mas eu diria que se você tiver hábitos no dia a dia saudáveis, essa genética, ela, assim, dificilmente ela se expressa, tá? Ou então ela fica um pouco mais, assim, quietinha ali na dela. E existem coisas que a gente pode fazer também para evitar, né? Então, suplementação, se o paciente não consegue comer bem, né? Não tem assim, olha, eu corro muito, né? Eu vivo trabalhando, eu não consigo. Mas hoje a gente tem acesso a suplementos, sabe? Esses suplementos estão cada vez mais acessíveis para todo mundo, até financeiramente, né? Suplementação, você diria que é fundamental? Olha, a suplementação, eu diria o seguinte, que é muito difícil, é quase que fundamental, porque é muito difícil hoje a gente pegar um paciente que ele consegue ter os macro e micronutrientes todos, sabe? Então, assim, todas as vitaminas e minerais e conseguir atingir aquilo no dia, sabe? Então, eu diria que é quase que fundamental, sim. Principalmente falando de vitamina D, tá? Que a gente fica muito encarcerado trabalhando. É. Então, sim, eu diria que a vitamina D seria o essencial. Quais são outros minerais, outras vitaminas, doutora? E na listinha das principais? Olha, o que eu vejo é o seguinte, hoje, né, as deficiências que eu vejo muito presentes, tá? É de ácido fólico. E aí, falando de suplementação, hoje a gente não suplementa mais o ácido fólico, a gente suplementa o metilfolato, que é a parte ativa, tá? Então, tem muita gente que não entende muito bem isso, mas o metilfolato é o ácido fólico, só que é a parte já metabolizada do ácido fólico, tá? Bastante. Isso, vitamina D, eu acho extremamente importante, né? Que é o que eu tenho visto aí mais de deficiência, né, nas pessoas. E aí, assim, né, existem outras idades, mas essas duas, assim, é o que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. E eu tenho visto muita deficiência de ferro também, por incrível que pareça, tá? Mulheres com queixas de queda de cabelo, ou então muita fadiga. Quando a gente vai olhar para o estoque de ferro, é um estoque baixo, e aí a gente vê justificativa para aqueles sintomas, sabe? E as dosagens são sempre individuais, né, doutora? Sim, individuais e assim, então a partir de hoje vou tomar isso tudo. Não, não é assim, né? A gente tem que direcionar, ver qual é a dose para cada paciente, ver se tem indicação, né? Porque assim, hoje eu vou começar a tomar ferro, não é assim, né? Então, isso é bem importante que seja visto, né? E não seja ignorado pelas pessoas, né? Doutora, é importante a gente entender, eu acho, né? Se conscientizar e mudar o estilo de vida, né? Consultar Isso. sempre um médico, né? Para entender o próprio corpo, fazer esse bate-papo que você comentou no começo do nosso vídeo, né? E mudar, e criar bons hábitos, né? Fazer uma suplementação bacana, né? Sim, olha, assim, atividade física também, né, é um fator bem importante. Hoje a gente vê muita gente sedentária, né, sem fazer nada. Você vê a pessoa no dia não deu nem 10 passos, né? Foi principalmente de home office. A pessoa vai para a cozinha, vai para o quarto, O né? home office reforçou isso, né, doutora? Sim, então atividade é muito importante, física, né? E aí, assim, mas eu não tenho dinheiro para academia, mas hoje a gente tem coisas que dão para fazer em casa, com o peso do próprio corpo, né? A alimentação, né, que a gente já falou, hidratação é muito importante. Então, tem pessoas que não bebem uma gota de água, por exemplo, tomam refrigerantes o dia inteiro e acham que estão tomando líquido, né? Estão tomando, né? Então, isso é outra coisa bem legal da gente enfatizar aí, evitar, né, esses industrializados todos, tudo que eu falo que faz barulhinho, pacotinho, né? Então, isso eu falo, faz barulhinho, foge, né?
E acho que, e assim, e tentar, sabe, manter a respiração, né, um pouco mais equilibrada. Sim, eu acho que a terapia, muitas vezes, ela vem também como um fator bem importante para as pessoas tentarem manter esse autoconhecimento. Então, sabe, é uma terapia integrativa, né, que a gente Sim, fala. é bacana. Doutora, vamos falar sobre o intestino agora, né? Hoje em dia se fala muito que o intestino é nosso segundo cérebro. É verdade isso? Com certeza. Olha, cada vez mais a gente vê que todas as doenças começam no intestino, né? Caramba. E por que isso? Porque o intestino ele tem células que são para ficarem bem juntinhas, assim, né? Umas às outras. Então, se a gente fosse olhar assim, né? O que eu digo, era para ser assim, né? Bem coladinha uma na outra. E quando a gente vai analisar, assim, a maioria das pessoas, né, tem oscilações. Então, quando você pergunta, tá na consulta, como é que é seu intestino? Como é que as suas fezes é formada? Tem gente que fala, meu intestino é ótimo, vou 4 vezes por dia, e a pessoa acha que é normal, Meu Deus. sabe? Pois é. Então, assim, e a pessoa conviveu com isso a vida inteira. E isso faz essas células afrouxarem, né? Então, as células para estarem assim, elas ficam assim, então formam buraquinhos. Então, o que que acontece? Toda toxina, ela penetra de novo na corrente sanguínea, né? Por essas frestas. E isso começa a desenvolver mecanismos até de autoimunidade no corpo, porque aquela toxina que era para ser eliminada, ela começa a ser reconhecida pelo corpo como uma coisa estranha, né? Então, isso vai causando inflamação, até assim, problemas neurológicos, né? A longo prazo, pode desencadear respostas autoimunes. Então, assim, hoje o intestino, ele está muito relacionado a isso, assim, é muito complexo o que tem ali, né? São várias células, mas, assim, a base é isso, é uma permeabilidade intestinal que a gente fala. E aí, muitas vezes também as bactérias dali estão desequilibradas. Então, assim, a gente tem bactérias boas e ruins, né? E essas bactérias precisam estar em equilíbrio, né? Para assim, as ruins não proliferarem. Uhum. Quando a gente tem desbiose, é isso, a gente fala que as ruins estão maiores do que as boas, né? Então, as boas não conseguem vencer as ruins. Olha. Por isso que é Então, importante o isso prebiótico e o probiótico, doutora. o prebiótico, eles são as fibras, tá? E o probiótico são as bactérias que tem ali do intestino, né? São os lactobacilos que a gente conhece, Uhum. né? Então, assim, isso é bem importante também de ser falado, né? Porque às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, com nomes diferentes. Não. O prebiótico, eles são as fibras, que são super importantes também para formar o bolo Verduras, fecal. frutas, seriam encontradas Oi? as fibras, né, que são encontradas nas verduras, frutas. Sim, Parte, sim, né? verduras, frutas, né? Mas assim, para pacientes também que não têm essa ingestão, né, a gente tem alternativas, né, de introduzir fibra, né? Hoje a gente tem vários tipos de fibra, né? Tem inulina, então tem fibras até, sim, que a gente consegue achar no mercado. Se a pessoa não consegue ingerir pela alimentação, né? Que assim seria o melhor dos mundos, né? Ingerir pela alimentação, mas esse não é muito o cenário real, né? Mas sim, então, para quando a gente tem essa desbiose, é muito importante a gente diminuir, né, assim, melhorar essa barreira intestinal, então botar as células bem juntinhas e dar lactobacilo para esse paciente, para depois a gente pensar numa suplementação vitamínica, sabe? Porque senão a gente fica dando vitamina e isso vai vazando, né? E aí a pessoa não entende por que ela não está melhorando. Mas se ela tem um intestino que está vazando, aquilo ali é como se fosse. Vai assim, era para ter uma melhora de 100%, vai ter uma melhora de 20, de 10, né? Por isso que é Então, sim, importante hoje o dar intestino. atenção, né, para o intestino, né, perceber, né? E como a gente percebe, doutora, que o intestino da gente está saudável? Olha, primeiro de tudo, né, ver assim, se o intestino funciona todos os dias, né? Porque tem gente que fica dias sem ir no banheiro e fala que acha que é normal. Então, regularidade intestinal, né? Depois a gente tem que ver o seguinte, se é fezes formada, ou seja, não é muito pastosa nem líquida. Então, assim, o ideal é que as fezes saiam sem dificuldade, tá? Então, que seja fezes formada, tá? Só sai bolinha, ou então só sai pastoso, tá errado, tá? Não é para ser assim, né? Ou então, assim, a pessoa, não, quando eu, às vezes fica
presa, mas depois solta e tudo bem. Não é para ficar assim também. Isso é uma alteração, tá? Então, a maioria das pessoas tem isso, tá? É normal que em algum momento, por exemplo, tomando um antibiótico ou às vezes um remédio, isso aconteça, porque isso vai gerar desbiose, mas se isso é uma coisa presente no dia a dia, tem sim que se preocupar, tá? Entendi, doutora. Algumas pesquisas demonstram que o canabidiol, né, como a gente conhece, possui propriedades anti-inflamatórias. É verdade isso, doutora Thaís? Sim, canabidiol hoje está sendo cada vez mais falado, assim, e eu fico cada dia mais apaixonada pelas pesquisas, né, pelo canabidiol. O canabidiol, ele é uma extração, né, da planta da maconha, né, então, quando a gente fala, assim, do canabidiol em si, né, a gente fala mais do CBD, mas existe também o THC, né, que vem da planta, e existem outros canabinoides também, né, mas o mecanismo anti-inflamatório dele é muito potente, porque, assim, ele é considerado hoje um homeostático. O que é isso? É um equilibrador. Olha. Então, por exemplo, se você tem um mecanismo, né, de ataque autoimune, por exemplo, ou de uma inflamação ativa, ele tende a levar o seu corpo para o equilíbrio. Mas é claro que associado a outras medidas, né? A uma dieta anti-inflamatória, né? A medidas no dia a dia de prática de atividade física. Ele não é nenhum milagre, né? Tem que ser um Então, conjunto, assim, né, doutora? claro, claro, tá? Então, assim, não é que muita gente fala, ai, nossa, vai ser igual anti-inflamatório, né? Esteroidal, por exemplo, que tem na farmácia. Não é, né? Assim, ele vem equilibrando o corpo, então, assim, ele tem uma ação até relativamente rápida, às vezes em uma semana, 15 dias, a pessoa vê, né, que está tendo melhoras muito positivas, mas precisa ser associado a uma dieta anti-inflamatória. Precisa, tá? É um conjunto completo, né, doutora? Não dá para Sim, achar que é um remédio milagroso, né? Uma fórmula milagrosa, né? É um conjunto de sim, atividade física, é mudança na alimentação, de sim. pensamento, né? De hábitos, né? Isso, com certeza. Doutora, para a gente finalizar, qual é o seu conselho para quem está assistindo a gente, né? Para finalizar, fechar esse assunto aí das doenças autoimunes. Gente, primeiro de tudo, assim, né, se interessem pela saúde, pela sua própria saúde, que eu acho que isso é muito importante, né? Esse autocuidado, que muitas vezes ele é deixado de lado. Então, assim, preste atenção no corpo para ver sintomas, né? Para ver se existe alguma coisa que te incomoda, existe alguma coisa que sai da normalidade. Se tiver, procure um médico, né, para ser avaliado, de preferência um médico até integrativo, que vá te ver como um todo, né? Antes de ir nessa consulta, faça uma listinha de sintomas, porque muitas vezes isso voa durante a consulta, né? E antes de ir na consulta, já começar a fazer uma alimentação mais saudável, já começar a afastar os industrializados, né? Já começar a ter um hábito de vida melhor, um sono num horário mais, assim, num horário mais cedo, né? Começar a ter essa limpeza do sono também, né? Para que esse sono seja reparador. Então, isso é muito importante. Eu acho que alimentação, atividade física, né? Se interessar pela sua saúde e procurar aí um médico para te ajudar, depois um nutricionista, acho que seria bem interessante. Doutora Thaís, te agradeço muito por esse bate-papo. Foi uma aula para a gente, viu? Muito obrigada Ah, mesmo. E já fica aí o convite para participar outras vezes. Obrigada, viu? muito obrigada a vocês aí pela oportunidade também, tá bom? Fico disponível. Um beijo, doutora. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo, viu? Tchau, tchau.